Fala, torcedor vascaíno, o meia francês Dimitri Payet está de saída do Vasco da Gama. O CEO do Vasco, Carlos Amodeu, confirmou que o Vasco quer rescindir o contrato do meia francês amigavelmente. E aconteceu ontem um sorteio das oitavas de final da Copa do Brasil e o Vasco vai enfrentar o CSA, clube que hoje joga a Série C do Campeonato Brasileiro. Querendo ou não, o Papai do Céu estava com a gente na hora do sorteio. Veio um adversário relativamente fraco. E o Carlos Amodeu, inclusive, também falou que o Vasco vai contratar. Vamos ver aqui o vídeo que eu vou colocar para vocês durante esse vídeo aqui no canal. Se você está chegando agora e não me conhece, meu nome é João, tá? Você está no canal Sentimento Vascaíno. Aqui você fica por dentro de todas as últimas notícias e novidades sobre o Vasco da Gama. Vou pedir, é claro, para você aí, ó, se inscrever aqui no canal e também para deixar o seu like. Tem muita gente que esquece de clicar no botão do like, então dá essa moral pra gente. Vamos tentar chegar pelo menos aí a 40 likes nesse vídeo. Tamo junto, ajuda pra caramba e também deixa a sua opinião em relação ao Payet, ao adversário do Vasco, que é o CSA. Tamo junto? Vamos para as informações aqui que é do Payet. Vamos lá, pessoal. O GE Globo postou uma matéria no dia de ontem que é o seguinte: agora, Payet não joga mais pelo Vasco. O Cruz Maltino está negociando uma rescisão de contrato com o meia francês que tem vínculo até o fim de julho. O contrato do Payet encerra no dia 31 de julho. Estamos negociando com o jogador para um término antecipado de comum acordo. Vamos ter uma parada até o dia 12 do mês subsequente, né? O contrato vence 15 dias depois e estamos em contato com os agentes para encerrar o contrato de trabalho, confirmou o CEO do Vasco da Gama, Carlos Amodeu. Inclusive, o Payet, né, que está na França, resolvendo problemas pessoais, até porque o Payet também se meteu numa confusão ali extracampo com traiu a esposa e a amante aí tá agora colocando ali, né, o Payet fazendo BO contra o Payet por conta de agressão. Enfim, não vou entrar nesse assunto aqui, mas o Payet extracampo também tá com sérios problemas ali pessoais. E dentro de campo é um Payet que realmente já deu, né? A gente sabe que tem qualidade, é um bom jogador, mas hoje o corpo não acompanha a cabeça, né? Eu acho que é a palavra que define aí o Dimitri Payet, que hoje tem 38 anos de idade. Inclusive, o contrato do Payet se encerraria por agora, só que o Vasco teve que prolongar o contrato do Payet por conta de um problema, do jogador no seu passaporte, tá? E aí o Vasco, por obrigação que tinha no contrato, teve que prolongar o contrato do Payet até agora, o final de julho. Mas o Vasco vai tentar antecipar aí essa saída do Dimitri Payet. Até porque, querendo ou não, um salário de 1.500.000 por mês no Vasco hoje, que vive uma situação financeira que não é boa, faz total diferença. Outra situação aqui, pessoal, outra situação não, né, mas é o vídeo aqui, dando créditos aqui ao Diogo Dantas, que fez esse vídeo. Aqui, ó, Carlos Amodeu informa que rescisão antecipada de Payet antes do fim do contrato em julho está sendo finalizada pelo clube. Vamos dar o play aqui no vídeo e escutar o Carlos Amodeu falando sobre essa situação do Dimitri Payet. O professor Fernando Diniz já falou da importância do Felipe Coutinho. Ele é um atleta que nós queremos contar com ele para a sequência da temporada. Por óbvio, existem questões relacionadas ao atleta e o seu clube de origem, o Aston Villa, que precisam ser resolvidas. A partir do momento que essas questões sejam direcionadas, a gente já está em contato com o staff do atleta para que a gente possa falar sobre a continuidade dele aqui no Vasco. É provável uma rescisão ou uma renovação de empréstimo? O que seria mais viável? Não, o empréstimo dele termina no dia 30 de junho. Nosso objetivo é a permanência do atleta. Acredito que entre o Vasco e o atleta nós não teremos problema. Agora nós precisamos verificar a situação do atleta com o Aston Villa para que a gente tenha condições de dar continuidade ao contrato dele. Já tem uma definição em relação ao Payet também, que também tem um contrato depois da janela, ou ainda não? O contrato do Payet ele encerra no dia 31 de 7. Nós já estamos em contato com os agentes do jogador para acertar, inclusive, um eventual término antecipado de comum acordo do contrato do atleta, até porque nós vamos ter uma parada agora a partir do dia 12 até o dia 12 do mês subsequente. O contrato dele vence 15 dias depois, né, da retomada da competição. Então a gente já está em contato com os agentes do atleta para que a gente possa acertar um término antecipado do contrato de trabalho dele, considerando toda a importância que esse jogador tem não só para o futebol mundial, mas aqui também na sua passagem para o Vasco, para que a gente possa fazer o encerramento desse ciclo da melhor forma possível.
Então tá aí, Carlos Amodio deixou clara a situação do Felipe Coutinho e também a situação do Dimitri Payet. A situação do Payet é que o Vasco não tem interesse algum em renovar com o Payet, né? E o Vasco tá tentando rescindir o contrato do jogador, até porque é um salário muito alto. Então, cara, você ali deixar de pagar um mês, 1.500.000 já faz total diferença na folha salarial, né? Então o Vasco tá tentando ali amigavelmente rescindir o contrato do Payet. Situação do Coutinho, o Coutinho tem que resolver o problema dele pessoal ali, né, com o Aston Villa, que é o time da Inglaterra, que hoje é dono dos direitos do Felipe Coutinho, né? O Coutinho veio pro Vasco por conta de empréstimo. Então, ele tem que resolver esses problemas lá ali com o Aston Villa. Ele resolvendo o problema com o Aston Villa, eu acho que com o Vasco ali, como o Carlos Amodio falou, acho que Coutinho e Vasco, acho que fica tranquilo, querendo ou não, né? Eu acho que é a situação mais de boa. Acho que o problema nessa renovação do Coutinho é essa situação do Coutinho com o Aston Villa. Bom, pessoal, aconteceu também o sorteio da Copa do Brasil no dia de ontem e o Vasco teve o adversário definido, que é o CSA. Além do adversário da Copa do Brasil, né, o Vasco se passar dos playoffs da Copa Sul-Americana, o Vasco vai enfrentar o Mushuc Runa, tá? Também do Equador, né? O Vasco vai enfrentar os playoffs do Independente Del Valle, que hoje, inclusive, é o primeiro colocado do campeonato equatoriano. E aí, depois, se passar do Independente Del Valle, vai enfrentar o penúltimo colocado do campeonato equatoriano. Pra você ver como que é louco, né? Mas o Mushuc Runa foi o melhor time dessa Sul-Americana, né, nessas fases de grupos. Pontuou muito bem num grupo com o Cruzeiro, querendo ou não. Até mesmo eliminou o Cruzeiro, empatou na casa do Mushuc Runa. O Cruzeiro empatou com o Mushuc Runa. E no jogo no Mineirão, o Mushuc Runa venceu, né, o Cruzeiro. Então, querendo ou não, é um time chato, que pode dar trabalho e, querendo ou não, também na casa deles tem a altitude. Se eu não me engano, se eu não me recordo, é 2.754 metros acima do mar. Então, querendo ou não, o Vasco tem certos problemas, né? Não só o Vasco, mas como qualquer jogador que sair daqui do Brasil e viajar para jogar na altitude vai sentir problemas, né? Claro que um vai sentir mais, outro sente menos, etc. Vai por pessoa, mas não é a mesma coisa que jogar aqui, por exemplo, em São Januário, ok? Já falando sobre o jogo do adversário do Vasco na Copa do Brasil, que é o CSA, é um time que hoje está na Série C, né? Venceu o São Bernardo no dia de ontem, se eu não me engano, no placar de 3-1, e tava 3 jogos sem vencer também. Então, querendo ou não, hoje está em 6º colocado no Brasileirão Série C, o CSA. É um adversário que tem torcida, né? Lá em Alagoas, o CSA tem torcida, junto também ali com o CRB, se eu não me engano. Mas é um time que, querendo ou não, o Vasco tem a obrigação de se classificar em cima do CSA. Se algum torcedor vir aqui, pô, João, é um jogo difícil. Não é jogo difícil, gente, me desculpa, tá? É um jogo que o Vasco pode ser eliminado? Pode, o Vasco é o Vasco, né, cara? O Vasco arruma uma ideia que quase foi eliminado pro Operário. Apesar que o time do Operário é muito melhor do que o do CSA, tá? Mas é um time da Série C que o Vasco tem total obrigação de vencer o CSA nos 2 jogos e decidir e não matar o seu torcedor do coração. Até porque o último jogo da Copa do Brasil, que foi o que o Léo Jardim nos salvou, a gente teve que ficar cruzando o dedo ali pro Léo Jardim pegar o pênalti, né? Então, querendo ou não, espero não passar por isso novamente. Tamo junto? E a gente passando, obviamente, a gente vai ali para, né, a gente vai passando, vai para as quartas de final e querendo ou não já ganha um dinheiro. Então, cara, comparado, eu não reclamo desse sorteio. Para mim, o Vasco pegou um dos adversários mais fracos. Na minha opinião, o adversário mais fraco ali seria o Retrô, que vai enfrentar o Bahia. E depois viria ali, né, o CSA, depois o CRB. Na minha opinião, o Vasco pegou o segundo adversário mais fraco nesse sorteio da Copa do Brasil. Então ficou definido ali, ó. São Paulo contra o Atlético Paranaense, Atlético Mineiro contra o Flamengo, Retrô e Bahia, Fluminense Internacional, CRB e Cruzeiro, CSA e Vasco, Corinthians e Palmeiras, jogaço inclusive nas oitavas de final, e Botafogo e Red Bull Bragantino, tá bom? Então essa aí esse aí foi os confrontos que ficaram definidos das oitavas de final da Copa do Brasil. Tamo junto? E o Carlos Amodio, pessoal, falou também sobre a situação do clube hoje financeiramente, né? E também falou sobre a situação do Vasco hoje que vive, que vai contratar jogadores. Querendo ou não, reforços vão chegar no Vasco. Mas a diretoria do Vasco está com aquele mesmo argumento de que não vai fazer loucuras para trazer reforços para o Vasco da Gama. Vamos assistir aqui esse vídeo, aqui, esse trecho
né, do Carlos Amodeu aí falando sobre essa situação do Vasco da Gama nessa janela de transferências. Lembrando que a janela iniciou no dia de ontem, dia 2. Então o Vasco pode contratar já jogadores, depende do Vasco. O Vasco hoje não tem diretor de futebol. Quem, se for contratar, vai ser ali o Carlos Amodeu e com a ajuda ali dele também vai ter o Felipe, né, que é o diretor técnico do Vasco. Pra tu ver o nível de amadorismo que é o Vasco da Gama hoje, né? Mas o Carlos Amodeu explicou alguma situação ali em relação à situação financeira do clube que não vai fazer loucuras também. Vamos lá. Agora, é importante dizer, a gente precisa ser transparente com o torcedor do Vasco, que o clube vive esse momento um processo de recuperação judicial. A gente já falou todas as circunstâncias que nos trouxeram até aqui, todos os eventos que aconteceram ali atrás, que fizeram com que a gente esteja nessa situação econômica bastante sensível, né? É importante dizer, todos os nossos compromissos correntes estão sendo pagos rigorosamente em dia, então nós estamos fortalecendo o clube, mas o clube hoje não tem uma capacidade de investimento de forma que a gente possa iludir o nosso torcedor de que nós faremos investimentos de grande montante nessa janela. Nós faremos reforços, sim, dentro da nossa capacidade, da responsabilidade que a gente tem dentro do orçamento, de cumprir o orçamento e honrar os compromissos que a gente assume, né, para reforçar o nosso elenco. Mas é fundamental a gente ter essa transparência. Por óbvio, o nosso torcedor não gosta de ouvir isso, o torcedor sempre gosta de ouvir que ele pode esperar grandes contratações, mas a gente precisa ter a responsabilidade de agir com honestidade com o nosso torcedor para não criar uma falsa ilusão que depois não vai se realizar e nós vamos ser cobrados e o torcedor vai ficar frustrado também. Agora, hein? Então tá aí, né? Essa é a situação do Vasco hoje. O Vasco vai contratar, vai se reforçar, mas não vai fazer nenhuma loucura de contratar um Cristiano Ronaldo e etc, né? Tô brincando, Cristiano Ronaldo não, mas não vai trazer jogadores caros, né? Da prateleira ali, pô, lá em cima, não vai. Igual o Flamengo vai trazer, igual o Palmeiras já vai trazer e etc. Infelizmente a realidade do Vasco, ela hoje é essa. Espero aí que melhore, mas é isso, tá, pessoal? Então é isso o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Deixei claro aí a situação sobre o Payet. O Payet vai sair do Vasco da Gama, isso é certeza absoluta. Coutinho, não sabe se vai renovar ainda com o Coutinho, até porque tem que resolver o problema pessoal dele com o Aston Villa. E também teve o confronto ali da Copa do Brasil, que papai do céu estava com a gente ali nesse sorteio e caiu um adversário fraco contra o Vasco, né? Então é isso, mas é claro, é fraco, mas o Vasco não pode dar mole. E também falamos sobre a situação aí de reforços. A janela tá aberta, a janela fica aberta aí, se eu não me engano, até o dia 12, tá? Então até o dia 12, terça que vem, eu acho, né? O Vasco aí pode contratar algum jogador. Se o Vasco trazer um jogador, já vai me surpreender, né? Nessa janela de agora que é muito curta. Mas vamos esperar, vamos aguardar. O Carlos Amodeu falou que vai trazer jogador. Se não trazer agora, vai trazer na janela de julho ali, que é já do mês que vem, tá? Que é uma janela mais longa, querendo ou não também. Tamo junto? É isso, pessoal. Um beijo a todos, fiquem todos com Deus. Hoje tem live aqui no canal também. Então, cara, deixa seu like aí, dá essa moral pra gente aqui no nosso conteúdo, que é super importante. E também, hoje tem live aí pra vocês. Tamo junto? Às 14 horas, 14h10, 14h05, por ali, a gente tá abrindo nossa live. Tamo junto, pessoal. Saudações vascaínas, abraço a todos.